para isso. Você saiu de casa assim pensando, hoje é dia da adoração. Hoje eu vou levantar minhas mãos e eu acredito que Deus vai fazer a diferença. Amém? Hoje é o teu dia, essa é a tua hora. Entre por suas portas com ação de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Renda-lhe graças e bendiga o seu nome. Diga para mim, diga para você mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. Você pode levantar suas mãos aos céus. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que nós estamos vivendo. Hoje vamos te adorar, vamos te louvar. Sabemos que Tu és Deus na nossa vida, na nossa família. Hoje é um dia, Pai, que separamos como Dia dos Pais para louvar e adorar ao Rei Supremo, ao Pai Supremo, o Pai que tem tomado conta das nossas vidas. Tu és Deus, Tu és Senhor, e nós nos colocamos à Tua disposição. Por isso, enche as nossas vidas com graça, com poder, com sabedoria. Que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de resposta, uma noite de excelência. Te oramos, gratos a Ti por tudo que Tu está fazendo até agora e por tudo que Tu há de fazer. Eu te oro em nome de Jesus Cristo. Todos digam amém. Digam glória a Deus. Amém. Diga para o seu irmão, é com força, hein? Não, mas diga com força mesmo, com violência. A gente tem que adorar o Senhor. Cadê aquelas palmas bonitas para Jesus? Vamos lá, povo de Deus. Cante comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Comigo!
Comigo vai, ó. Videira, 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 vida. 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 Aleluia. Amém, amados. Amém mesmo? Então dê um glória a Deus grandão aí, igualzinho. Isso aí, fala Deus grandão aí, vai. Você pode aplaudir bem alto a Jesus? Ele merece o nosso louvor e a nossa adoração. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Eu fui no terreno do inimigo. Essas palmas comigo. Eu tomei tudo que me roubou. Eu tomei tudo que me roubou. Eu tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Você pode ver, já fez por mim. Diga pro seu irmão assim, ó. Você pode, que o Senhor já fez por mim. O que que ele fez? O que que ele fez? Transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer, você pode crer, você pode crer, vai, ó. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. O que que ele fez? Curou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. O corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais eu mesmo serei. Venha louvá-lo, veja o que Jesus fez. Tu és bom, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Tu és o Jeová Jireh que cuida das nossas vidas. Quem crê que o Jeová Jireh está aqui, diga amém. Diga aleluias, queridos. Você pode adorar o nome do Senhor.
Você pode falar com Ele, agradecer ao Papai dos céus, aquele que tem guiado a minha e a sua vida. Levante as mãos, adore a Ele, bendiga o nome dEle. Ele está aqui nesse lugar. Diga que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é fiel. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, Pai. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Você pode cantar isso? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja
és digno de honra, de louvor, de adoração. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus. Chame a existência de Deus, aleluia. Pegue na mão do seu irmão, querido. Faça isso, pegue na mão do seu irmão. E diga bem baixinho no ouvido dele assim, ó: a unção que está sobre a minha vida também está sobre a sua vida. Oh, aleluia. Ah, eu queria ouvir o seu glória a Deus, a sua adoração a Ele. Que não seja algo mecânico, mas que seja uma vontade de adorar. Dizer para Ele que Ele é grande, que Ele é poderoso. Que o fogo que vai descer sobre a sua vida é um fogo do sobrenatural de Deus. Adore, 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 adore. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Coisa linda isso. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Coisa linda. Olha só, a minha vida. E a minha vida Ele governa. Quero vir bem alto a igreja. Vai, a minha vida. O que acontece? Esse rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo Ele me disse: e o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Deus, 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 Deus. Diga: Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. No início, vamos adorar. No início, existe um trono colocado no mais alto lugar. Canto chamado, rodeado de anjos. Aleluia. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa a sua vida, a sua família. Diga isso. E a minha vida Ele governa. Oh, e a minha vida. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim. Agora Ele, queridos, com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos, e sorrindo Ele me disse: Deus, o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido.
Adorado, adorado é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Aleluia. Há um poder muito grande aqui neste lugar. Há um poder muito grande sendo derramado na sua vida, na sua família. Ele está aqui na pessoa do Espírito Santo. Abra os seus braços. Abra os seus braços ao Senhor. Como alguém que precisa voar muito longe. Como aquele que vê o horizonte com os olhos da fé, com os olhos de Deus. Aleluia. Oh, 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 oh. Nós queremos o teu nome engrandecer. Abra bem os seus braços, se você puder, faça isso. E confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode aproveitar esse momento e dizer palavras ao Senhor, começar a adorar o nome dEle. Oh, te adoramos, te precisamos dEle. Não sei como você entrou aqui neste lugar, mas Deus sabe, Ele está te curando. Deus sabe, Ele está ministrando sobre a sua vida. Há um poder, há uma unção sobre nós. Te adoramos, Jesus. Como te adoramos, Pai. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria lhe é o Senhor, É o Senhor em quem temos a vitória o que Ele faz e que nos ajuda contra o inimigo. por isso diante dele nos Agora é a sua vez, diga queremos o teu nome engrandecer e agradecer, diga, e agradecer-te por favor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer.
Isso é uma canção angelical. Deixa a unção de Deus descer sobre a sua vida. Queremos o teu nome ainda, igreja. Diga bem forte: queremos o teu nome. Vai vir uma unção. Queremos o. Está vindo uma unção sobre a igreja agora nesse momento. Sua voz vai mudar, o seu cântico vai mudar. Os anjos dos céus estão sobre esse lugar. Diga ao Pai: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Revela-te a mim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Te louvo, te amo, te quero. Aleluia. Você pode dar um grande aplauso a Jesus. Mais forte.
Dá um abraço forte a alguém. Diga a ele, bom louvar ao Senhor ao seu lado. Graças a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Quem traz anúncio hoje? Aleluias. Chamar o Rogério no final? Ah, tá. Tem. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Queria desejar primeiramente um feliz Dia dos Pais a todos os pais aqui da Nova Vida. Vamos começar com os cultos da semana. Na verdade, não. Vamos começar com o culto das mulheres. Sexta-feira, dia 18 de agosto, agora, às 19 horas, a próxima sexta. É o nosso culto de mulheres com o tema Coisa de Mulheres. Nós vamos abordar vários temas, como autoestima, violência, amizade, menopausa e sexualidade feminina. Mais uma vez, eu queria pedir uma atenção especial a todas as mulheres para esse culto. Surgiu uma ideia muito especial no coração da Marcinha, e a gente vai estar abordando esses temas aqui, e o trabalho está sendo bem feito, e eu acho que é do interesse de todos. Essa igreja é uma igreja que cuida da família, então eu acho que nada mais importante do que a gente abordar esses temas tão fortes e tão ainda restritos aqui dentro da igreja. No sábado, dia 19/8, nós vamos ter também o culto dos homens, às 15h30, e o tema também é o cuidado com a saúde e a sexualidade do homem. Então, homens, o presbítero Márcio Vinícius vai estar palestrando aqui. Então, homens, por favor, compareçam. É importante que as mulheres estejam presentes no culto de sexta e que os homens estejam presentes no culto de sábado, e no domingo, ou melhor, na próxima sexta-feira, estejam todos reunidos aqui no culto de casais, no dia 25 de agosto. Tá? O presbítero Vanderlan, com o tema Famílias Benditas do Senhor. No sábado, dia 26/8, vai ser o Teen Flix. O encontro Teen, às 3 horas da tarde, e o filme é surpresa. O filme é surpresa, que foi o que colocaram aqui para mim. Terça-feira, nós vamos ter o culto da família às 19h30. Se você tem um ponto de contato, um diagnóstico médico, uma causa na justiça, traga, coloque aqui no altar, que o pastor e os diáconos da igreja, os obreiros, vão estar intercedendo. Quarta-feira, 8 horas, o Bom Dia Espírito Santo. Quinta-feira, o culto de oração às 19h30. Domingo, às 7h30, a oração. 8h30, a escola bíblica dominical. Às 10 horas, o nosso culto matinal. E às 18 horas, o culto que nós estamos participando agora, de louvor e adoração. Eu queria chamar o diácono Rogério aqui para falar sobre o acampamento jovem. Boa noite a todos. Orem e participem das nossas programações. Obrigado, Papai. Amém. Boa noite, tudo bem com vocês? Queria aqui parabenizar todos os pais que estão aqui, amém? Por esse dia maravilhoso, Dia dos Pais, né? Amém? Vocês estão se sentindo bem, os pais? Tem mãe também que faz papel de pai, né? Então a gente parabeniza também, amém? E parabéns para nós. E eu queria falar sobre uma coisa que tem muito a ver com a paternidade, que é cuidar dos nossos filhos, que é acampamento jovem. E nosso acampamento vai ser no dia 17, 18, 19 e 20 de novembro. E nós já estamos aqui com... A Karina acabou fechando a listagem, porque apareceram muitos jovens, graças a Deus, por causa disso. Mas a gente vai tentar abrir mais. A gente vai fazer uma última vistoria no sítio, porque o sítio nos oferece muitas vagas, só que a gente, quando faz a divisão de meninos e meninas, pode acontecer da gente não poder ocupar todas as vagas. Então, eu tenho que ver quantas meninas eu tenho, quantos meninos eu tenho e quantas vagas vão ser abertas ali,
né? Pode ser que abra vagas agora só para meninos, ou abra vagas agora só para meninos. Não sei se vocês estão me entendendo, mas nós, como temos que dividir os quartos, muitas vezes a gente não tem aquela vaga aberta para meninos e meninas assim, a gente tem que estudar. Então, a gente vai ver agora, dia 19, e a partir do dia 19, a gente pode abrir um outro lote de vagas para os jovens. Uma coisa que é importante, que eu estava falando é o seguinte, gente, eu tenho que conhecer os jovens. Tem muito jovem que é visitante, que é uma tia, uma mãe, ou algum parente que está aqui, que frequenta a nossa igreja, que faz parte da membresia da nossa igreja, que está botando o nome, que está pagando, mas eu não conheço o jovem. O jovem não vem no culto jovem, o jovem não vem na EBD, o jovem não vem no culto de domingo. Então, uma coisa que é essencial é que esse jovem, ele esteja aqui para a gente conhecer, a gente tenha o tato com ele, a gente saber, né, quem ele é, ele conhecer a gente. Então, nós vamos ter o nosso próximo culto, nós estamos tendo consagração, nós temos EBD. Então, eu falo para vocês, pais, mães, tios, as pessoas que estão convidando, traga esse jovem. Eu não gosto de falar essa palavra, exigência, parece arrogante da nossa parte, mas é uma exigência que a gente está fazendo de conhecer o jovem antes da gente ir para o evento. Não conhecer o jovem no evento, né? Vocês devem entender o que eu estou falando aqui, né? É bom a gente conhecer, a gente saber o jeito do jovem e tal, para a gente poder trabalhar com ele. Então, traga ele aqui para a gente falar, para a gente conversar e para a gente já integrar ele com a galera toda, que a maioria é daqui. Uma segunda coisa rapidinho que eu vou falar com vocês é o seguinte. Nós estamos preenchendo uma ficha chamada GCA, Guia de Cadastro de Acampamento, essa via aqui. Quem vai entrar no grupo... Eu já tenho um grupo lá de acampantes com 90 jovens, só que está faltando muita gente ainda. Então, eu preciso que os jovens que vão no acampamento, eles venham preencher isso aqui com a gente lá embaixo hoje, tá? Para a gente poder já dividir os grupos e já começar a saber com quem que a gente vai trabalhar. Terceira coisa para finalizar é sobre a nossa festa, nosso festival de primavera gastronômico. Parada é boa, tá? Tem aí, olha a arte aí, tá? Então vão ter sorteios, vão ter cada pessoa que comprar o ingresso vai ter direito a 10 pastéis. Eu não sei se vocês conseguem comer 10 pastéis, né? Tem gente que não consegue. Depende do tamanho do pastel, né? E vão ser sabores variados. Vê se você consegue botar os outros slides aí para mim, Gene. O que acontece, gente? A gente estava querendo criar um ambiente diferenciado para que não seja só uma coisa para a gente arrecadar dinheiro, mas que seja algo também que você venha viver alguns momentos ali dentro do nosso espaço. Então, a gente criou esse festival Primavera Gastronômico e vão ter outras coisas ali dentro. A gente vai trazer um DJ, que é o DJ Pastor, né? Um DJ que toca louvores, tal, ele anima um ambiente, não vai ficar aquela... Não é bagunça, tá, gente? Vai ser músicas legais, ele vai chamar a galera para dançar, vai animar ali o pessoal, vão ter mesas e cadeiras para quem gosta de trocar uma ideia, conversar, passar uma comunhão, também pode ficar sentado, e vão ter alguns jogos que a gente vai pôr lá para jovens, para adultos, tá? Realidade virtual, a gente vai ter lá um flecha, arco e flecha. Então, vão ter várias coisas que vão acontecer ali dentro. Não é só um lugar para você chegar, comer lá um pastel e ficar conversando sobre futebol. Vai ser um ambiente de festival e eu peço para você contribuir, ou então você comprar um ingresso, ou então você comprar um ingresso se você não puder ir, mas comprar para passar para alguém, porque todo o valor que a gente conseguir nesse festival vai ser em prol do acampamento jovem. Amém? Eu posso contar com a igreja? Amém ou não amém? Amém? Então, conto com vocês. A gente já vai começar a vender hoje lá embaixo, tá bom? Então, você procura a gente lá embaixo, que a gente já vai estar vendendo esses ingressos. E esse festival vai acontecer no dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro vai ser o começo do acampamento jovem, né? Vai ser a nossa largada e vai ser no festival de pastel. Pastor Ney, amém? Obrigado pela oportunidade, Bim. Amém. Graças a Deus por esses serviços, né? Coisa boa para a gente. É bom estarmos juntos. Temos duas pessoas que nos visitam, Elaine e o Luiz. Posso conhecer Elaine e o Luiz? Elaine? Opa, Elaine e o Luiz. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? A igreja pode aplaudir Jesus pelo casal. Você que está próximo aí, diga seja bem-vindo. Deus abençoe. Obrigado por vocês terem vindo, tá bom?
estão na Igreja Nova Vida em Vila Rosalia. Eu sou o pastor Ney, e essa igreja é ligada ao Conselho de Bispos das Igrejas de Nova Vida do Brasil. É nesse lugar que você está, seja bem-vindo, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Queridos, nós vamos falar sobre vida financeira, sobre a vida da igreja, e é muito importante a sua atenção, né? Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês pela cooperação, por tudo que vocês têm feito por esta obra. Conseguimos fechar o último pagamento, quer dizer, ainda está aí o último pagamento, mas já está tudo sob controle do nosso estacionamento, né? Hoje você pode entrar e dizer, está pago, né? Graças a Deus por isso. Isso tudo acontece por causa de você. Amém, amados? Então, quando você dizima, quando você oferta, você está dando isso, você está fazendo isso, sabe? Pela obra de Deus. E Deus, ele não deve nada a ninguém. Amém? Deus, ele não deve nada a ninguém. A partir do mês que vai entrar, nós vamos começar um projeto, e esse projeto, qual é o projeto? Projeto de mantenedores. Repete comigo, qual é o projeto? De mantenedores. Nossa cafeteria tem sido um espetáculo, tem sido algo extraordinário, tanto para vocês como para pessoas de fora. Alguns eventos eu tenho marcado aqui, como uma reunião de pessoas cristãs, sabe? Que querem tomar um café, nós servimos o café e assim sucessivamente. Sabe o que nós estamos precisando? É que a cafeteria ela seja patrocinada. O que é um patrocínio disso? Nós queremos colocar o alimento lá, mas que aquele alimento dê para a igreja 100% dos valores que entram ali. Amém? Você não divide 50% porque você comprou material e tal. Por que eu estou falando isso? Nós já abrimos uma conta especial só para a cafeteria. Eu penso em, daqui para frente, todos os meses, dar uma relação aos irmãos da nossa cafeteria, ela ter ajuntado em todo o mês 10 mil reais. Diga amém. Você acha que não vai conseguir? Eu estou pensando em mais ainda. Pastor, que isso? Não, 10 mil reais. Por quê? Né, você sendo um mantenedor da cafeteria. Nós vamos dar a largada agora para comprar o terreno ao lado. Mas hoje, se eu fizesse um terreno, uma campanha para você dar 100, dar 500 reais, acho que seria, hoje, desgastante para a gente que vem numa pegada como essa que você sabe. Opa, cuidado, tá? Numa pegada como essa que você sabe. Então, eu quero te pedir que você seja um mantenedor. Nós já temos algumas pessoas aqui que a antiga cantina, quem lembra? Você dava salgados, você cooperava com um produto ali para a cantina, a antiga cantina, mas o que acontece agora? Nós fizemos a cafeteria. Então, a cafeteria, ela precisa ainda da sua ajuda. Você que trabalhava na cantina. Só que o que você vai fazer? Você pode contribuir com o valor que você achar melhor ou que você dava antigamente, você vai transformar isso em dinheiro, tá? Nós vamos passar para os irmãos 5 tipos de mantenedores. Olha só os tipos de mantenedores. Mantenedores com 5 reais. Ninguém vai dizer amém? Porque, aí também era demais, né? Aí a gente ia brigar feio, né, Alcineia? A gente ia brigar feio, né? Aí tem mantenedor com 10 reais. Amém, já está encurtando. Aí tem um mantenedor de 30 reais. Aí tem um mantenedor de 40 reais. E um mantenedor de 50 reais. Se você quiser dar mais, é contigo mesmo, sabe? Só que nós vamos passar para vocês o quê? Uma ordem de comando. O que é uma ordem de comando? Nós temos daqui para frente quantos meses? X meses. Nós vamos fazer X meses de um compromisso seu. Aqui o gasofilácio vai estar no mesmo lugar. X dia do mês a gente compra para a cafeteria. Pastor, como é que vai ser a sua organização? Não tem organização. Você vai pegar, você vai tirar, você mesmo vai deslocar do seu compromisso e colocar aqui. No final, quando nós abrimos isso aqui, eu quero dar um relatório bom, queridos. O relatório bom da seguinte forma: se a cafeteria ela necessita de X para sobreviver, eu queria que a gente contribuísse com isso. Eu acho que dá para todos colaborarem, contribuir, sabe? Ajudar a cafeteria e a gente vai tomar posse daquele terreno ao lado. Nós não vamos ter mais 13 metros por 27. Nós vamos ter 26 metros por 27. Vamos construir a nossa arena, sim ou não? Olha, gente, vamos construir a nossa arena, sim ou não? Sim. Vamos construir um colégio aqui, sim ou não? Sim. Colégio com o quê? Com ajuda
nós vamos fazer uma ação social de qualidade nesta igreja, sala da ação social, sala de dança, sala de peça teatral. Gente, vai ser algo extraordinário. Eu sonho alto e sonho bem alto mesmo. Tem gente que diz, pastor, para por aqui, chega. Não, enquanto tiver vida nesse homem que vos fala, tem sonho no coração, amém? Tem sonho no coração. Então, eu conto com o seu amor, com a sua fidelidade, porque logo na próxima reunião que nós vamos ter de Santa Ceia, vai ser lançado esse desafio a todos nós. Então, já vai colocando no seu coração, já vai pensando nos valores. Eu falei para algumas pessoas, as pessoas já estão depositando. As pessoas já estão mandando, falando, não, pastor, já está aí, já está a minha contribuição. Isso é muito legal. E hoje, quando você comprar lá embaixo, quando você for na maquininha, vai estar lá o CNPJ da igreja e vai estar lá Nova Vida Coffee, né? Já fizemos a nossa conta com QR Code, com máquina, tudo direitinho, para a gente começar a botar esse trabalho para frente. Amém, amados? Amém ou não amém? Esse mês de setembro, nós temos assim várias demandas aqui na igreja, como festival de pastel que o Rogério colocou, mas também nós vamos fazer aqui um rodízio de pizza. Você vai convidar quem você for. Você pagaria R$35 no rodízio de pizza? Hein? Como é que está o nome daquele refrigerante que agora o pessoal toma, que toma à vontade? Refil. Olha aí que coisa legal, hein, de refil. Hein? Você vai tomar um balde de Coca-Cola. Só vai ter Coca-Cola. Né? Porque o pessoal não gosta de Coca-Cola, né? Então, você R$35 hoje num rodízio de pizza, eu acho que é um bom valor, sim ou não? É um valor excelente para você convidar um colega. Eu penso que vai ter fila aí na frente, porque a gente só vai colocar aqui dentro 40 pessoas, sai 5, entra 5. Eu quero ver uma fila imensa aí na frente, igual nas pizzarias, né? A gente tirando onda, espera um pouquinho aí, entra 2. Eu não sei que hora que a gente vai parar com isso, né? Se vai ser 1h da manhã ou 2h, amém? E não entenda que essa igreja tem um comércio lá embaixo. Não entenda isso. Você olha e veja o propósito do seu pastor. Qual o propósito? A compra de um? Muitas pessoas olham, o pastor fez a cafeteria. Qual foi o intuito? O intuito é esse, sabe? Eu não quero, como eu repito, fazer campanhas aqui para que você venha se desgastar, não. Nós vamos trabalhar juntos. O de 5, de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, é tudo a mesma coisa. Vamos trabalhar o quê? Juntos. Quando a gente fechar o mês e comprarmos os insumos para a cafeteria, todos nós participamos. Amém, amados? Todos nós participando. Então, espero que você faça isso. Amém, amados? As contas da sua igreja. Como estão as contas da sua igreja? Até o dia de hoje, querido, eu tenho uma demanda para pagar amanhã. Tenho. Mas hoje, né, esse pastor que vos fala, na administração, eu quero dizer para você que até a data de hoje, agora, nós não devemos nada a ninguém. Diga para o seu irmão, nada a ninguém. Até esse momento agora, nada a ninguém. Graças a Deus por isso. Então, queridos, é o momento de você ofertar, é o momento de você abençoar a vida deste lugar. Este lugar, queridos, está de pé porque alguém deu o sangue, a vida por este lugar. Amém? E quantos outros que deram a vida por este lugar não estão mais aqui? Já se foram, já estão no céu, outros foram para outras igrejas, não é isso? Mas deram a vida por este lugar, sabe? Tem diáconos que não estão aqui, que deram a vida por este lugar, que investiram neste lugar, sabe? Deram a vida. Então, eu continuo dizendo a cada um dos irmãos, continue fazendo essa obra, este lugar, esta terra é fértil, deposite, semeie, que vai dar tudo certo para você. Quem quer assim? Separe sua oferta e vamos ficar de pé para a gente...
Mas eu recebo, querido, várias coisinhas escritas nos envelopes, mas eu recebi de uma criança, olha só, porque elas vão, e eu deixei para esse dia. Elas entregam dízimos e ofertas, elas que escrevem, olha só. Deus é fiel, eu amo essa igreja. Coisa linda. Olha a outra criança, gente. Outra criança fez ela ao meu lado, desenhou e botou até o meu cabelo branco. Foi você? Até o meu cabelo branco. Colocou assim: eu amo você, pastor. E botou, ó, que inteligência, né? Uma exclamação aqui linda. Colocou assim: você é o melhor. Oh! Que legal, né? Melhor pastor do mundo, olha só. Assinado, botou o nome dela aqui, botou ela ao lado, botou um coração, 3 corações. E interessante, fez o óculos direitinho e botou o cabelo branco. Isso é muito importante, eu fico feliz de ver isso acontecendo. Tem outras pessoas aqui, como adultos, né, que escrevem nos envelopes: pastor, continue, não pare, Deus é contigo, né? Essa obra não é mantida pelo Senhor, é mantida por Deus, sabe? Tem pessoas que colocam no envelope assim: quando eu dizimo com alegria, pastor, sabe? Então isso me chama a minha atenção. Quando eu pego um envelope desse, né, que são tantos que eu recebo escrito, e quando eu pego 2 crianças dessa que fez isso, eu choro no gabinete, sabe? De agradecimento a Deus pela vida dos irmãos e por tudo isso que tem acontecido aqui neste lugar. Então, por isso, hoje é dia dos pais, nós vamos receber aí as nossas crianças que vão trazer uma canção, não sei se é uma canção, se é uma dança, né? Mas vai ser bênção para as nossas vidas, com certeza. Amém? Podemos começar? Falta um pouco ainda? Depois vocês armam de novo, tá? Que eu vou precisar cantar no final, né? Pode se mexer no finalzinho aí.
Uhul! Vamos aplaudir mais forte, gente. Aleluia. Cada geração, né? Estenda as mãos aqui para frente. Pai, te dou graça por essa nova geração que já está nascendo nessa igreja. Quantas gerações já vimos, Pai, e aqui tem mais uma geração. Que elas possam crescer debaixo dessa unção, uma unção de bênção para a vida delas, ó Pai, para os pais que investem nessas crianças. Obrigado, Senhor, por esse Dia dos Pais. Obrigado por esta apresentação. Que os pais que estão aqui se sintam, ó Pai, felizes de ver o que essas crianças estão fazendo no teu altar. Nós abençoamos essas crianças junto com as famílias, em nome de Jesus. Todos digam amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Deus abençoe ricamente a vida de vocês, tá bom? Vocês podem descer agora. Depois arrumam aqui as coisinhas que vocês desarrumaram para mim. Amém. Amém, queridos? Feliz Dia dos Pais a todos os pais desta igreja. Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Não vou pregar nada de novo. Eu acho que tudo que eu vou pregar aqui você já sabe, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Você pode dizer um amém? Amém. Quantas pessoas estão conosco hoje? Seu Elias está aí? Não? Seu Elias está aí, não? Quantas pessoas estão conosco? Sabe não? Está ali, Elias? Sabe a quantidade não? Não sabe não, né? Mas você que está conosco aí, Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, tá bom? Tivemos um número pela manhã quase igual a esse, né? São duas igrejas que a gente prega. Quem esteve aqui de manhã, levante a mão. Minoria, tá vendo? Continue com a mão levantada. Continua com a mão levantada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas só, 8 pessoas. Então você vê, né? Tivemos uma igreja tal qual essa, né? E eu espero que Deus continue nos abençoando. Estou muito preocupado, uma preocupação santa, mas uma preocupação com todos que frequentam domingo à noite. Você que está em casa, venha para o culto, venha adorar o Senhor. Nosso domingo à noite sempre foi uma igreja muito cheia, e eu gostaria que você convidasse alguém, você que está em casa, que completasse esta obra de domingo à noite, que é muito importante para a gente ganhar vidas para Cristo Jesus. Amém? Nós tínhamos um culto super lotado à noite, parece que a gente está mudando um pouco, né? Estamos tendo, não sei se é violência, o que é que tem acontecido, mas nosso culto é às 18 horas, é mais cedo, então você que está em casa pode compartilhar conosco num culto mais cedo e vai ser bênção para a sua vida. Amém? Queridos, eu tenho um tema, eu preguei de manhã, das ruínas a... Repita mais uma vez, das ruínas à glória. Eu quero ler com vocês Isaías 61, versículo 3, que vai dizer: e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de óleo de alegria, ao invés de pranto, e um manto de louvor, ao invés de um espírito quê? Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Meu Deus e meu Pai, te peço que tu usa mais uma vez a minha vida neste altar, que eu seja um instrumento teu, que eu venha falar não de mim, mas que eu venha falar da tua graça, Pai, que eu venha falar do teu Espírito. Use este corpo, use a minha língua, a minha boca, para falar do teu amor nesta noite ao teu povo. Me dê graça, oportunidade. Agora, Pai, sente ao lado de cada colega de caminhada aqui e fale com o teu Espírito, que o teu Espírito tem se revelado a esta igreja, na vida de cada pessoa, que teu Espírito tenha toda a primazia neste lugar. Venha nos abençoar com graça, em nome de Jesus, e todos digam amém. Queridos, nós lemos esse versículo, mas esse versículo é apenas uma base. Nós não vamos nos prender a Isaías 61:3, é apenas uma base, que vai dizer que dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, ao invés de quê? De cinzas, porque o nosso tema é das ruínas à glória. Vamos lá. Deus pode transformar a sua vida e a sua vida de forma extraordinária.
Não se há derrota ou situação que você tenha vivido que Deus não possa mudar. Certamente hoje, eu digo que essa palavra é uma palavra de esperança, de fé para a minha vida. Uma palavra de fé, esperança e ousadia para a minha vida, por tudo que eu tenho buscado. Mas antes de nós começarmos a falar mais um pouquinho, eu gostaria de ler essa frase com os irmãos, gostaria que você lesse. Não transforme a frustração em... Vamos lá, mais uma vez, não transforme... De novo, aqui embaixo agora, não pense que porque não aconteceu, nunca... Tenha fé e seja surpreendido por Deus ou pelo poder de Deus. Em muitas passagens bíblicas, nós vemos homens e mulheres que passaram por momentos de sofrimento, que passaram por momentos de dor, mas que, por meio da fé, essas pessoas experimentaram o poder sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Repita comigo, o poder sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Israel, o povo escolhido por Deus para anunciar sua glória, seus propósitos, seus atributos, também passou por momentos semelhantes, por momentos esses de dúvida, momentos esses de fraqueza. Israel passou por isso. Então veja só o que o livro de Crônicas registrou para a gente. Vai dizer assim no livro de Crônicas, 2 Crônicas 3, 36, versículo 19. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de quem? Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Imagine você como deve ter sido difícil experimentar essa tal situação. Imagine comigo, como seria difícil, você chega em casa, você vê tudo em ruína, sua casa pegou fogo, seus valores, tudo que você construiu está em ruínas, está tudo destruído. Veja comigo, o povo de Israel que tinha recebido tantas promessas, agora só via cinzas. Quantos de nós temos promessas de Deus e de repente vem cinzas na sua vida? De repente você não sabe qual é a porta que vai se abrir, está tudo fechado, como diz aí os assembleanos, o céu está de bronze, e assim para frente, você olha e você vê que nada está acontecendo. Israel estava assim, tudo queimado, o que fazer agora? Então o povo de Israel estava humilhado. Quantas vezes nós fomos humilhados? O povo de Israel estava destruído, o povo de Israel estava quebrado. Quantas vezes nos humilharam, quantas vezes nos destruíram, quantas vezes nos achamos quebrados diante de algumas situações da vida que alguém provoca para a gente. Eles estavam assim, eles se achavam um grupo destruído, eles se sentiam exaustos. Quantos aqui não já se sentiram exaustos diante da caminhada da vida? Eles não conseguiam mais ter a esperança de dias melhores, sabe? E assim narra o profeta Neemias. Nós vamos dar uma circulada na Bíblia, sabe? Para a gente entender. Então Neemias, diz assim, Neemias 1, versículo 3 e 4. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Estou falando do mesmo destruição. E o muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouviu essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando e jejuando e orando aos céus dos céus. Neemias recebe a notícia, foi destruído os muros, Jerusalém está em destruição. Ele diz, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, e passei dias lamentando e jejuando e orando aos céus. Eu não sei o que você está vivendo, mas vou te fazer 3 perguntas e eu espero que você não me responda. Coloca as 3 perguntas, por gentileza. Não precisa responder. Quais são as suas? Onde você tem derramado as suas? O que tem provocado o seu sofrimento? Primeira pergunta, repita, fala comigo, bem alto, leia para mim. Quais são as suas ruínas? Segunda. Onde você tem derramado as suas lágrimas? O que tem provocado o seu sofrimento? Não responda, guarde para você. Agora, existe algo que você precisa saber. Deus se importa com você.
diante dessas perguntas, é algo que eu preciso saber e que você precisa saber. Deus se importa com você. Você pode repetir isso para essa pessoa que está ao seu lado? Deus se importa com você. Por que Deus se importa comigo e com você? Eu vou ler o Salmos 30, versículo 11 e 12, que vai dizer: mudaste meu pranto em minha veste de lamento em veste de... para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graça para sempre. Ele vai mudar o seu lamento em danças. Ele vai mudar o seu lamento em baile. Então Deus se importa com você. Você pode pegar na mão do seu irmão e dizer: Deus se importa com você. Deus se importa com você. Deus está vendo o seu choro e Deus está enxugando as suas lágrimas. Você pode não estar vendo, mas Deus está vendo. Deus está enxugando e Deus está preparando um caminho de renovo para a sua vida. Quem crê assim, diga amém. Você pode dar um aplauso a Cristo hoje? Agora, pense comigo. Aonde você foi humilhado? Pensou? Vamos lá. Aonde você foi humilhado? Aonde você foi humilhado, Deus deseja te restaurar. Restaurar a sua moral. Restaurar aquilo que você perdeu. Deus deseja restaurar. Olha o que Deus disse a Daniel. Vamos lá, dá uma rodada na Bíblia. O que Deus disse a Daniel: não tenha medo, Daniel. Repita comigo: não tenha medo o quê? Daniel. Eu digo para você: não tenha medo, Valéria. Não tenha medo, Maria. Não tenha medo, João. Não tenha medo, pastor Ney. Aleluia. Não tenha medo você que está aqui sentado. Não tenha medo, ele disse a Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Isso chama a minha atenção, porque quando eu oro, quando eu busco a Deus, quando eu me humilho, quando eu me apresento na presença de Deus, quando eu digo: Deus, ó, a coisa está ruim para o meu lado, quando eu falo: Deus, é só você que pode criar a oportunidade na minha vida, Ele vai dizer: não tenha medo. Ele está dizendo para você: não tenha medo. Você pode repetir para o seu irmão que está ao seu lado: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus ouve as minhas e as suas orações. Deus ouve o seu clamor. Quando você decide orar, os céus se movem até você. Decide orar, os céus vão descer. Deixa os céus descer. Deixa os céus descer. Mas essa frase vai te chamar a atenção e pega ela com carinho hoje. Pega ela. Todo lamento sem quebrantamento é apenas... Diga isso para o seu irmão: todo lamento sem quebrantamento é perda de tempo. Não, diga mais forte: todo lamento sem quebrantamento é perda de tempo. Tem gente que se lamenta o tempo todo, mas não tem um coração quebrantado, não pede perdão. Vive um momento difícil dentro de casa, na empresa que você trabalha, sabe? Ao invés de você ser um investidor de Deus lá dentro, onde você ganha a vida, você é um ignorante. Você lamenta por tudo, lamenta pela água, lamenta pelo café, você lamenta por tudo, lamenta para um lado, lamenta para o outro. Então quem? Todo lamento sem quebrantamento é apenas perda de tempo. Você precisa se quebrantar, abrir o seu coração e deixar Deus agir na sua vida. O quebrantamento vai te levar além do sofrimento. Diga para o seu irmão: o quebrantamento vai te levar além do sofrimento. Aí quando eu falo sobre esse assunto, sabe o que eu vou ler? Eu vou ler Esdras 9, versículo 5. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento. Olha Esdras dizendo: olha só o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Eu me aquebrantei, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgado e caí de joelho com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Eu me aquebrantei, eu me entreguei de coração a Ele. Você tem se entregado de coração a Deus? Hein? Para você viver tempos favoráveis na sua vida? Será? O que você tem feito diante das suas ruínas?
O que você tem feito diante das suas ruínas? O que você tem feito diante das suas decepções? O que você tem feito? Uma pergunta meio esquisita, né? É para pensar mesmo. É para você pensar lá atrás. É para você ir no meio. Para você ir agora, no início de tudo que está acontecendo. O que você tem feito diante das suas ruínas e decepções? Você tem continuado no mesmo lugar? Deus, ele chama Neemias para chorar. Nas suas decepções. Nos seus momentos difíceis, Deus chama Neemias para chorar. Para chorar por quem? Para chorar pelo seu povo. E mudar espiritualmente a sua sorte. Quando você ora, quando você busca, você vai mudar espiritualmente a sua sorte. Esse reino terreno aqui está sendo regido por um reino espiritual. Que você não enxerga. Sabe? Se você hoje está vivo, você está protegido aqui dentro de lugar, porque há um reino espiritual. Há um reino espiritual que está nos guardando. Quando você sai de manhã, como eu vou sair amanhã, 5:pouca da manhã, tem um reino espiritual me guardando. Quando você pega o seu metrô, 5 horas da manhã, tem alguém aqui que pega 5 horas da manhã? Só eu que saio essa hora? Você sai, né? Tem um anjo te guardando. O reino de Deus está sobre a sua vida. O horário que você sai, seja 8, seja 7, a hora que for, o reino de Deus está te guardando. Há anjos à sua volta. Amém, amados? Então vamos fazer da história de Neemias a nossa própria história hoje. Vamos entrar na história? Amém? Estou te convidando a entrar na história. Então Neemias 1, versículo 10, versículo 11 vai dizer: então, esses são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos sejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome. Neemias tem prazer de temer ao teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Gente, Neemias sabia o que ele tinha no coração. Neemias sabia com quem ele estava falando. Neemias sabia que o coração dele estava limpo. Ele diz assim: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro. Pegue isso, segura, que nós vamos falar isso no final. Nessa época eu era o quê? Copeiro. Neemias sabia. Neemias tinha uma força dentro do seu coração em chegar, se aproximar de Deus e com ousadia chamar a atenção de Deus. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Hoje eu quero que você esboce o seu coração. Se não há pecado na sua vida, se não há adultério na sua vida, se você tem uma vida direita, você pode chegar diante de Deus e fazer essa pergunta a Deus. Não botar Deus na parede e dizer: Senhor, faça que esse teu servo seja bem sucedido. Faça que esse teu servo seja bem sucedido amanhã, quando eu for bater lá na porta de emprego. Faça que esse teu servo seja bem sucedido quando eu pisar na empresa que eu trabalho, que eu seja reconhecido. Que eu seja visto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Em primeiro lugar, você tem que ser visto assim. Amém. Diga amém. Amém. Agora, para transformar as suas ruínas em glória, é o tema da minha mensagem. Foque nas evidências de Deus na sua história. Vai dizer Neemias 1, versículo 10, só vou repetir: estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Deus já deixou evidências da sua bondade na minha e na sua vida, do seu amor, do seu poder e das suas intenções. Deus já deixou evidências. Olha para quem você é, olha de onde você saiu. Deus já deixou evidências da sua bondade concernente à sua vida. Agora, Deus não criou a sua dor, mas Ele está trazendo propósito para ela nesta noite. Aleluia. Você pode repetir isso para o seu irmão? Deus não criou a sua dor, mas Ele está trazendo propósito para ela nesta noite, para a sua dor. Diga amém, queridos. Amém. Onde estão as digitais de Deus em sua vida? Faça essa pergunta para o seu irmão: aonde estão as digitais de Deus na sua vida? Será que você tem as digitais de Deus na sua vida? O que é as digitais de Deus na sua vida? É viver essa palavra no seu coração.
É ter isso na sua mente, na sua alma, no seu peito, a palavra de Deus. Onde estão as digitais de Deus na sua vida? A outra pergunta, aonde você consegue ver a bondade de Deus na sua vida? Aonde você consegue ver a bondade de Deus na sua vida? Agora, tudo que é verdadeiramente bom na sua vida, tem a marca de Deus. Tudo o que é verdadeiramente bom na sua vida, tem a marca de Deus. Agora, para transformar as suas ruínas em glória, meu segundo ponto seria esse: faça de Deus a sua única fonte de prazer. Eu sabia que eu ia ter pouquíssimos aleluia, pouquíssimos glória a Deus e nenhum aplauso por isso aqui. Faça de Deus a sua única fonte de prazer. A gente tem prazer no homem, a gente tem prazer naquela pizza gigante, a gente tem prazer, né, na TV que a gente compra, a gente tem prazer no carro novo, coisa linda, você fica ali ilustrando o carro o tempo todo, você tem prazer em tudo, mas faça de Deus a sua única fonte de prazer. Faça de Deus a sua única fonte de prazer. Na parte A do versículo 11 de Neemias 1, vai dizer: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Olha a fonte de prazer, tem prazer em temer o teu nome. Será que você tem prazer em estar na presença de Deus? Será que você tem prazer de orar? Ou será que tem prazer de ler a palavra de Deus? Hein? Eu estava trabalhando isso com a juventude, que nós terminamos o curso falando sobre sexualidade. Vocês têm prazer em Deus? Para que vocês não caiam, você tem que ter prazer em Deus. Você tem que ter prazer de servir. Você tem que ter prazer de ler a Bíblia. E a Universidade da Família fala muito sobre esse assunto. Você tem que ter prazer de servir, sabe? Quando você faz o curso Aliança, você tem que saber que você tem uma aliança com Deus. Foi derramado um sangue precioso por sua vida. Glória a Deus. Quando você faz Casados para Sempre, você entende que você tem de ser casados para sempre, queridos. Aleluia. Tem que entender isso. Quando você olha em veredas antigas, você tem que voltar lá atrás. E você ter sentimentos que você não tinha, que você precisa colocar em prática no dia de hoje. Então você tem que ter prazer na palavra. Você tem que entender que a sua família é fundamental. Sabe, você tem que entender, isso aqui não é prazer. Sabe? Isso aqui não é prazer. Pregar não é prazer. Pregar é ser usado por Deus, sabe? Falar do amor de Deus é ser usado por Ele. Agora, prazer é adorar a Ele, é entregar a vida de coração a Ele. É onde é você, seu silêncio, seu quarto, seu ladinho que você fez para orar na sua casa, é você e Deus, é o momento da sua adoração. Eu tenho prazer de abrir a minha Bíblia, eu tenho prazer na minha devocional, quando eu coloco um louvor, me derramo no chão e digo: Senhor, Tu és o meu Deus, eu tenho prazer nisso. Aqui é apenas ser usado por Deus, e Deus muitas das vezes não precisa de muitos homens não, só precisa de uma mula para falar. Que hoje eu não seja uma mula, que hoje realmente eu seja um homem de Deus, sabe? Agora, quando eu tenho prazer nas coisas de Deus, querido, a minha vida muda, a sua vida muda, e eu profetizo mudanças na sua vida. Amém. Quando você se aproximar de Deus, diga amém. Amém. A gente procura fontes aí fora, uma fonte ali, uma fonte aqui. Procuramos uma igreja que tem mais valor na oração, outra que tem mais valor no louvor, outra que tem mais valor na revelação. Nós procuramos uma fonte. Agora eu quero dizer para você que Deus não é mais uma fonte, Ele é a única fonte. Vou repetir para você mais uma vez: Deus não é mais uma fonte, Ele é a única fonte. Não existe outro. E o livro de Eclesiastes vai dizer algo muito importante para mim e para você, no capítulo 3, versículo 11. Também pôs no coração do homem anseio pela eternidade, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez.
O meu problema e o seu é esse. Ele é a única fonte, mas não conseguimos inteiramente entender o que Ele fez na minha vida e na sua vida. Que você saia daqui hoje entendendo o que Deus fez na sua vida, a família que você tem, a casa que você tem, os filhos que Deus te deu, os filhos que Deus está te dando. Entenda isso, o que Ele fez na tua vida. Dê valor ao que Ele fez na tua vida. Não olhe as circunstâncias, não veja o que as pessoas estão falando. Dê valor ao que Deus fez na tua vida, meu irmão. Dê valor. Essa frase é para mim. Se servir para você, você coloca no seu coração. Não há conquista que seja capaz de trazer para mim, vou botar aqui para nós, o senso de realização. Não há conquista que seja capaz de trazer para nós o senso de realização. Quando tudo desmorona, nós percebemos que, de fato, nada é suficiente para nos sustentar além de Deus. Eu vi isso na minha vida, quando eu fiquei com um lado paralisado. Queridos, tudo isso aqui, ou tudo que se construiu, se foi. Qual é a sua percepção da vida? Nenhuma. Sua percepção da vida é Deus. E muitas das vezes você nem ora, porque você não tem forças para orar. Como Ana, só os seus lábios tremiam. O sacerdote olhou para ela e disse assim: tu estás embriagada. Não, ela já não tinha mais forças. Sabe? Tem momento que você não fala mais, você só gesticula. Ou você diz: Deus, a minha vida está em tuas mãos. Quando eu falo da Helena que está ali, quando eu falo do Ailton que não está aqui, quando eu falo de outras pessoas que venceram o câncer, você acha que fazer quimioterapia, radioterapia, você gostaria de fazer quimioterapia? Você gostaria de fazer radioterapia? Não. Você não quer isso para a sua vida, sabe? Mas você tem que entender quem te sustenta, quem te levanta. E nós muitas das vezes estamos bem, cheios de saúde, não queremos nada, nem com Deus, nem com ninguém, não falamos um pingo da palavra de Deus. Será que vai ser preciso você ir para o hospital? Será que você precisa desmoronar alguma coisa na sua vida? Será que as muralhas têm de crescer na sua vida para você entender que Ele é o teu Deus? Hein? Será? Será que tem que acontecer isso? Então, quando tudo desmorona, nós percebemos de fato, nada é suficiente para nos sustentar além de Deus. O que eu procuro não é alegria. O que você procura não é alegria. O que eu procuro na minha vida é Deus. Porque Ele é o dono da alegria. Tem gente que está procurando alegria nas más conversações. Tem gente que está procurando alegria no parque de diversão. Aí eu vou para o Beto Carreiro. Pode ir, querido, fica à vontade. Se quiser pagar uma passagem para mim, eu vou também. Mas tem gente que está procurando alegria nisso. Alegria do casamento, várias viagens. Eu vou para os Estados Unidos, mas é infeliz. Procurando uma alegria. Alegria você só vai encontrar em Deus, querido. Coloque Deus na sua vida, que é a prosperidade. Coloque Deus na sua vida, que é a saúde. Coloque Deus na sua vida, que tem relacionamento saudável. Só Deus. Então a minha alegria é Deus. Aí eu vou dar mais uma rodada na Bíblia. Nós vamos em Abacuque 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira. Aleluia. Isso me chama a atenção. A minha alegria vem de Deus, sim ou não? Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeite. Essa versão é excelente. Não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso quer dizer que a minha vida não está condicionada a coisas, a minha vida está condicionada a Deus. Minha vida está condicionada a Deus. Abacuque, querido, ele começa seu livro reclamando. Abacuque começa seu livro chorando, mas ele termina o seu livro reconhecendo que ele precisava habilitar e treinar os seus sentidos para enxergar Deus. Você entende o que eu falei? Acho que você não chegou, entendeu? Sabe?
Eu poderia falar que ele terminou reclamando e começou reclamando e terminou com muita alegria. Não, eu estou dizendo para você que ele reconhece que ele precisava habilitar e treinar os seus sentidos para enxergar Deus. Quem sabe hoje você precisa fazer isso na sua vida. Se você começou murmurando, termine adorando. Se você entrou por essas portas murmurando, saia daqui hoje adorando. Adoração não apenas atrai o favor de Deus, mas te eleva acima das circunstâncias. Ah, meu Deus. Vou repetir, para ver se acontece alguma coisa. Eu acho que você comeu muito churrasco hoje no Dia dos Pais. Você pode estar com a barriguinha cheia, tal. Mas vou repetir. Se você começou murmurando, termine adorando. A adoração não apenas atrai o favor de Deus, mas te eleva acima das circunstâncias. Essa é a adoração. Agora, para transformar as suas ruínas em glória, que é o tema da minha mensagem, declare o que você deseja em Deus. Aí vai dizer Neemias 1, versículo 11, parte B. Faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Declare o que você deseja em Deus. Coloque os seus desafios em Deus. Fale para Deus o que você precisa. A gente fala muito para os homens, né? O que nós estamos precisando. A gente conta a nossa história. Somos tão bons contadores de história, sabe? Mas declare o que você deseja em Deus. Declare. Olha o que diz Neemias: faze que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Quando nós declaramos, por meio da nossa fé, nos apressamos no nosso destino. Não deixe se enganar pelas circunstâncias. É impossível, mas Deus pode. Vou repetir, não deixe se enganar pelas circunstâncias. É impossível, mas Deus pode. Olha o que Jesus vai responder a um grupo de pessoas. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Lucas 17, 27, 18 e 27. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Deus, querido, está despertando pessoas improváveis para agir em seu favor e promover o cumprimento da sua promessa em sua vida. Vou repetir, porque quem sabe você pode dar um glória a Deus na segunda explanação. Deus está despertando pessoas improváveis para agir em seu favor e promover o cumprimento da sua promessa em suas vidas. Eu fiquei muito feliz, cara. Essa frase não é minha, não. Foi num livro que uma pessoa me deu. Gente, que coisa linda. Deus está despertando pessoas improváveis para agir em seu favor e promover o cumprimento da sua promessa em sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu preciso disso. Agora, queridos, Neemias 2, versículo 8 vai dizer: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu meus pedidos. Tu imagina comigo, copeiro do rei, amém? Diga comigo, copeiro do rei? Neemias era copeiro de quem? Do rei. Gente, você queria ser um copeiro do rei nesse tempo? Hein? Ficar do lado do rei? Queria ser? Sim ou não? Queria ser copeiro do rei? Copeiro do rei tinha que morrer primeiro que o rei. É um risco tremendo. Se o rei ia beber água, o que ele tinha que fazer? Se tivesse veneno. O copeiro morre, tinha que morrer antes do rei. Se a comida fosse servida, o copeiro chegava e fazia o quê? Comia. Morreu? Então o rei vai e come. Não morreu. E naquela época tu pensa que o rei, ele ia lá no banquete que foi dado? Não. O prato que ia ser colocado para ele, quando o copeiro provava, era naquele prato babado, cortado, que ele ia comer. No copo a mesma coisa. Bebeu? Morreu? Não. Então tá bom, nesse copo que eu vou beber.
Porque se ele botasse outro copo poderia estar envenenado. Hein? Você quer ser copeiro do rei? Ainda? Você crê que a mão bondosa de Deus está sobre a sua vida? Então creia que Deus vai atender o seu clamor. Você é de Deus, mesmo se tiver veneno mortífero aqui, você como copeiro, você não vai morrer, porque Deus vai te livrar das mãos pesadas de Satanás e de todo veneno. Pode ser copeiro do rei, sim, meu irmão. Você está em Deus, tem pecado na sua vida? Não, hein? Pode beber, se tiver veneno não vai morrer nem você e nem o teu rei, porque aonde você está tem a presença de Deus. Aonde você está tem a presença de Deus. Não morre nem você e nem a pessoa que está do seu lado. Diga amém bem forte. Ninguém disse amém, mas está bom. Quem crê que a mão bondosa de Deus está sobre a sua vida, diga amém. Amém. Uma frase que me chamou a atenção: foque na promessa e não na sua situação difícil. A Bíblia vai dizer que na época eu era copeiro do rei. Neemias 1, versículo 11, verso C. Não coloquei. Na época eu era copeiro do rei. Eu digo que não tem a ver com a nossa capacidade, mas com a nossa dependência. Tem gente que acha que tem a ver com a sua capacidade, se apresentar, sou bonito, moreno, lindo, sensual, garotão, roupa bonita, você é copeiro do rei. Repito para você, não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem a ver com os seus canudos que você tem, não tem a ver com a casa que você tem, não tem a ver com o seu carro, não tem a ver do tamanho da grana que você tem no banco, nada disso. Não tem a ver com a nossa capacidade, com a sua capacidade, mas com a nossa dependência de Deus. É isso. Não importa onde você esteja, não importa que função você exerce, mas que Deus, Ele deseja te promover por meio, através da sua vida. Ele quer te promover, mas tudo vem dEle, e para Ele são todas as coisas. Um copeiro do rei parece pouco, mas Deus, quando te coloca lá, Deus te coloca lá para que aconteça o extraordinário. Um copeiro do rei, um pouco demais, mas Deus te coloca lá para acontecer o extraordinário. Pegue isso. Você precisa se focar nas promessas e caminhar nos lugares que Deus já tem autorizado a você para vencer. Neemias começou como copeiro. Como copeiro. Simplesmente. Mas terminou a sua vida como um governante. José começou como escravo. E ele fechou o seu ciclo como governador do Egito. Deus usa pessoas humildes, igualzinho a você. Deus vai te usar na sua casa. Deus vai te usar onde você trabalha. E eu quero terminar essa mensagem. Se eu posso te dar um conselho, eu vou tentar. Coloque para mim, por favor. Você pode ser copeiro hoje, mas amanhã você será o quê? Eu só quero que você pegue essa final aqui. Alinhe a sua atitude de acordo com o seu futuro. Só quero que você pegue isso aqui. Alinhe a sua atitude de acordo com o seu futuro. Alinhe. Alinhe. Queridos, que Deus te abençoe nesse Dia dos Pais. Que você possa sair daqui de uma forma diferente. Alinhe a sua atitude de acordo com o seu futuro. Aqui cabe uma porção de chamado. Aqueles que querem alinhar a sua atitude de acordo com o seu futuro, eu acho que viria aqui umas 10, 20 pessoas, que é muito sugestivo. Não é, Henrique?
Bem sugestivo. Eu posso, você que quer ser copeiro do rei, para amanhã você virar governador, acho que vinha mais uns 50. Porque gostamos disso. Gostamos de sair do estado original que nós estamos para ir para um estado maior e melhor. Nós gostamos desse tipo de conversa, de crescimento, de mudança de rota. A gente gosta muito disso. Mas hoje eu quero chamar você para uma intimidade maior, de um adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Ele está aqui nesta noite. Tem adorador aqui? Tem servo de Deus neste lugar? Tem. Tem. Ficar de pé, queridos. Santo Espírito de Deus está aqui neste lugar. Ele está aqui. Ele está te promovendo. Ele está te levantando. Ele está aqui. Seja um adorador. Seja bem-vindo aqui neste lugar, Santo Espírito. Seja bem-vindo nos nossos corações. Seja bem-vindo na nossa mente. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Oh, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Oh, Santo Espírito, enche este lugar. Vai enchendo nossa mente, nosso coração, nossa vida com a Tua presença. Vem, Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Oh, Santo Espírito. Oh, Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Visita-nos, Senhor, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Coisa linda, minha gente. Tua presença. Eu provei e vi, diga. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença.
por minha vida, quero orar pela vida dos meus irmãos. O que nós precisamos, Pai, é só Te adorar, entregar o nosso caminho a Ti, entregar a nossa vida de uma forma diferente, nos entregarmos através da adoração a Ti. Queremos nos entregar a Ti, queremos abrir a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho, Senhor, e orar a Ti em secreto. Queremos mergulhar em Tuas águas, queremos sentir a Tua presença, queremos entender que Tu tens a chave para a nossa vida, queremos entender que Tu és a solução, que Tu és o Deus soberano, queremos entender que Tu és a nossa provisão, queremos entender que Tu és tudo, Pai. Oh, 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 oh. Tu és tudo em nós, Tu és tudo em nós, Tu és tudo, tudo Tu és. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem com Tua glória, Pai. Oh, vem com a Tua glória, Senhor. Te precisamos, Te queremos. Tua presença em nós faz toda a diferença. Tu és, Senhor Deus, Tu és o nosso Deus. Tua presença aqui, Tua presença aqui, Tua presença faz toda a diferença. Tua presença faz toda a diferença. Aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra nas nossas vidas, Espírito Santo. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Essa é a hora. Vamos provar, vamos. Vamos provar o quão real Essa é a Tua hora. presença. Essa é a hora. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade.
você vive esse tempo na sua vida. Quero chamar aqui a Sarai Casimiro Santana. Vem cá, Henrique. Sarai é filha do Henrique, né? Isso, com a Thaísa. A família tá aí? Chama a família para vir aqui, né? Esse é o seu milagre, né? Sarai é o milagre do Henrique. Sarai Casimiro Santana. Eita, coisa linda, né? Cadê a família? Vai vir? Está vindo? Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo. Olha como é que você vai ser apresentada, Sarai. Debaixo de muita unção, né? Por tua glória, Senhor. Tua presença, olha os olhos da Sarai. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Estenda suas mãos aqui para frente. Deus, eu tenho um privilégio de estar com a Sarai aqui em meus braços. Ó Deus, como falamos o milagre desta família. Que esta criança, ó Pai, debaixo desta adoração, receba esse espírito de adoração na vida dela. Pai, como ministro do teu evangelho, pastor na igreja de Nova Vida em Vila Rosalia, ligado ao Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, eu apresento a Sarai em teu altar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém e vamos aplaudir o Pai. Nós certificamos que Sarai Casimiro Santana, nascida no dia 23 de maio de 2023, filha de Henrique Santana, Thaísa Santana, foi apresentada ao Senhor Jesus no dia 13 de agosto de 2023, Ney Teodoro Pastor, Igreja de Nova Vida. Vamos aplaudir Cristo. Amém. A foto bonita aí. Ajunta a família aí, ó, para tirar foto aí. Mais forte essas palmas, gente. Oh! Santo Espírito, Santo Espírito, parabéns. Família inteira aí? Que legal. Coisa linda. Isso é um olho lindo. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.
graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Levante suas mãos pro alto, querido. Essa noite maravilhosa, noite de palavra, noite de louvor e adoração, noite de apresentação, Senhor, de uma nova geração aqui. Senhor, só temos a Te agradecer por tudo que Tu tem feito na nossa vida. E a semana que começa agora, ela seja uma semana, Senhor, de muita vitória para nós. Onde nós estivermos, que nós possamos fazer a diferença. Você não precisa estar dentro do templo para ser usado por Deus, querido. Abra a sua boca. Deixe ser usado, vai. Deus já colocou no teu coração tudo aquilo que você precisa. Seja aquilo, seja o projeto original daquilo que Ele criou você para ser. Esqueça as vozes que passaram. Esqueça o que as pessoas falam sobre você. Seja você. Seja aquilo que Deus fez em você. Tu sabe o que eu estou falando. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor, querido. Hey!